Eu já estou de máscara aqui porque a gente vai dar prosseguimento à nossa série de entrevistas com os 35 vereadores eleitos em Goiânia. Você vai ter a chance de conhecer com mais detalhes os planos e as propostas dos eleitos que ocuparão a Câmara Municipal de Goiânia em 2021. Hoje a gente recebe a vereadora eleita Ava Santiago, a única vereadora eleita pelo PSDB. Boa tarde, Ava, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Eva. Boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando. É um privilégio imenso estar aqui e ser entrevistada por você, uma das jornalistas que eu mais admiro e respeito em Goiás. É sempre uma honra estar no mesmo espaço que você. Eu fico super lisonjeada pelas suas palavras, muito obrigada. Eu acho que a gente está criando um conflito na cabeça do telespectador, né? A Ava e a Eva, mas a gente promete que não vai ter confusão. Ava, você foi eleita com as bandeiras do apoio às mulheres, com enfoque às mães. Como que as mães vão entrar pela porta da frente na Câmara Municipal de Goiânia? Eva, nós vivemos um momento muito diferente na política mundial, que é pensar as cidades, pensar os territórios, para os desafios trazidos pela pandemia. E nesse cenário, infelizmente, as mulheres foram as mais demitidas, segundo as pesquisas que têm acompanhado isso, nós somos as mais demitidas, justamente porque a paralisação do calendário escolar trouxe os filhos, as crianças para dentro de casa, o que teve um impacto direto no trabalho das mulheres. Então, pensar uma cidade que priorize mães e suas crias é pensar uma cidade mais justa para todas as pessoas viverem. É por isso que o meu mandato na Câmara terá uma prioridade, que é criar mecanismos de fortalecimento econômico de mulheres e de fortalecimento da permanência de mães no mercado de trabalho. Não é justo que mais de 50% das mulheres que são mães sejam demitidas após a licença maternidade. Não é justo que quase 70% dessas mulheres que são demitidas fiquem até o 4º ano das suas crias fora do mercado formal, porque não conseguem se reinserir, como se ter filhos fosse um demérito para o nosso currículo, como se ter filhos fosse um defeito das mulheres. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso encampar esse debate e fortalecer os mecanismos para que nós, que sustentamos mais da metade dos lares brasileiros, permaneçamos no mercado de trabalho com qualidade de vida para nós e qualidade de educação para os nossos filhos. Bom, você também foi eleita sobre a bandeira da educação de qualidade, a educação pública, e a gente sabe que um dos problemas que as mães enfrentam é a falta de CMEIs, e quando tem a vaga no CMEI, a mãe encontra a vaga no CMEI, ela encontra naquele horário regular das 8 às 18, mas a gente sabe que tem mãe também que pode trabalhar de madrugada, pode estar fazendo um serviço de call center, por exemplo, ou também trabalhar aos sábados, aos domingos, que são horários que não são atendidos por esses CMEIs. Você pretende atuar nessa questão? Sem dúvida, eu já vinha fazendo uma escuta de mulheres que trabalham nos fins de semana, especialmente as feirantes. Todos os candidatos passam pelas feiras, é até engraçado, durante a campanha a gente vê aquela quantidade de material, e eu ouvia muito isso das mulheres. Muitas delas levam seus filhos para as barracas. Eu tirei até algumas fotos, obviamente com autorização dessas mães, de bebês dormindo no colchãozinho debaixo da banca, numa rede estendida para a criança ali. Isso é o ideal? Não é o ideal, mas é a forma que essas mães solucionaram o seu problema imediato, que é: eu preciso trabalhar e eu tenho crianças. Então, falar sobre creche noturna e creche de fim de semana é uma grande urgência, só que a gente precisa fazer isso com inteligência para não sobrecarregar também as mulheres que trabalham na educação infantil, porque daí eu recebi esse questionamento muito válido das profissionais da educação infantil, mas a gente vai ter que aumentar a nossa carga horária porque nós já estamos sobrecarregadas. Então, a gente tem que trazer as parcerias com as universidades, a gente tem que trazer o debate dos convênios para os fins de semana, para que nós consigamos atender as mães sem sobrecarregar essas mulheres que já são a maioria dos profissionais da educação infantil.
Bom, durante a sua campanha, né, houve alguns questionamentos, talvez até por parte do seu próprio eleitorado, as pessoas que queriam te conhecer, porque você se apresentou como evangélica e também feminista, e que isso poderia ser uma situação conflitante. Há conflitos? Eva, eu costumo dizer que, eu brinco, né? Eu já tenho 31 anos, eu não tenho mais idade para convencer ninguém a se tornar feminista, a apoiar o feminismo. Qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha grande urgência? A minha grande urgência é fortalecer e encorajar mulheres. A minha grande urgência é de que mulheres evangélicas são 40% das vítimas que denunciam violência doméstica. Então, é preciso propor soluções para isso. Eu acredito que o evangelho que me move antes da minha ação política é um evangelho inconformado com as injustiças. Foi esse evangelho que me fez ver a pobreza, que me fez ver a violência, que me fez ver o preconceito e a discriminação. Esse evangelho que me atentou para isso e me fez compreender também que a política é um caminho para solucionar esses problemas. Então não há conflito. Há conflito sim em quem se professa cristão e não se incomoda com essas coisas. Aí eu acredito que haja um grande conflito de compreensão do que seja o verdadeiro Evangelho de Cristo. Bom, você é socióloga, você vai ocupar o seu primeiro mandato, mas você já exerceu cargo público, né? Porque você foi uma das gestoras do programa Passe Livre, que proporcionou que milhares de estudantes pudessem, né, estudar, tendo a tarifa custeada pelo governo estadual. E agora, na Câmara, como que você vai lidar com esse tema tão atual e tão presente na vida da sociedade como um todo, que é transporte público? Eva, essa pergunta é cirúrgica, porque quando nós assumimos a responsabilidade de conduzir, de coordenar o Passe Livre estudantil, o nosso maior objetivo era diminuir a evasão nos ambientes de ensino, tanto escolar como universitário. A gente conseguiu esse legado. A gente fala muito que a educação transforma o mundo, mas o acesso à educação é muito precarizado pela pobreza. Então não tem como você pensar a educação sem pensar o acesso. Na Câmara de Goiânia, eu pretendo atuar muito cobrando das empresas que elas cumpram com seus termos de ajuste de conduta, que todo ano tem e a gente não vê esses resultados, e também trazendo outros elementos para dar mais complexidade para esse debate, como a iluminação pública nos lugares em que mulheres precisam descer do ônibus, como as rotas que atendem os polos universitários, tanto do campus como da praça universitária. São algumas linhas que a gente precisa estabelecer, porque, só para finalizar, um exemplo, muitas pessoas trancam a matrícula não porque não tem como pagar, mas porque o tempo que ela gasta da sua faculdade até o seu trabalho estava prejudicando ela no trabalho. Então ela prioriza o trabalho porque o tempo de mobilidade é muito longo. A gente precisa encurtar distâncias. Esse é um mandato focado em ampliar acessos e encurtar distâncias. Ava, dos papéis do vereador é fiscalizar, né, a aplicação do dinheiro público, né, a atividade do prefeito. Como que vai ser a sua atuação nessa área? Perfeito. Como eu disse no início, nós temos os desafios de um mundo pós, entre aspas, bem entre aspas, porque a pandemia não acabou, mas de um mundo pós-pandemia. Então, é preciso que haja responsabilidade com o dinheiro público para atender as maiores urgências de uma cidade se reconstruindo, se reinventando para esses desafios causados pela pandemia da Covid-19. Então, eu pretendo fiscalizar, cobrar o executivo, fazer o convencimento dos meus pares e da sociedade civil, de modo a que a educação pública e o emprego e o acesso aos lugares públicos, aos equipamentos públicos, sejam priorizados em detrimento de outras coisas que podem até ser importantes, mas não são prioridade para esse momento. Nesse momento, a gente precisa usar o dinheiro público para reduzir as desigualdades e para reduzir a pobreza. Bom, falando em dinheiro público, a gente lembra que o dinheiro público, ele vem do nosso bolso, né, coletado através de impostos. Você acha que a Prefeitura de Goiânia tem aplicado bem o valor que o contribuinte paga dos seus impostos? Você acha que tem que se aumentar impostos para ter uma Goiânia melhor? Como é que você vai conduzir essa negociação? Também tem a questão partidária, né, que você participa lá dentro do PSDB. Como que vai ser essa questão de impostos que também tanto impacta na nossa vida no seu mandato? Olha, aumentar impostos é algo assim completamente impensável
quando a gente analisa o tanto que o bolso das pessoas diminuiu, né? O nosso poder de consumo diminuiu. Eu acredito que o vereador ele tem várias limitações na sua competência, mas a gente não deixa de ser um agente político que tem que trazer os debates nacionais, a gente tem que se posicionar. Então, eu quero me posicionar junto com os meus pares, não só de Goiânia, mas vereadores de outras câmaras municipais sobre o Pacto Federativo. A gente precisa trazer mais dinheiro para os municípios. Não é justo que os municípios fiquem, entre aspas, claro, mendigando lá em Brasília. Por favor, manda dinheiro para cá, enquanto tem tanta concentração de recursos no governo federal. Essa era uma promessa do presidente eleito que até agora não se reverberou em prática nos municípios. Então, esse é um debate que eu pretendo encampar. E outro, como eu disse, é redirecionando prioridades. Eu acredito muito que o papel dos vereadores é fazer um debate político de convencimento para que a gente tenha uma agenda de prioridades que priorize pessoas em detrimento de prédios, que priorize a mobilidade urbana, tendo os seres humanos no foco dessa atuação. Tá certo, eu agradeço então a participação da socióloga e também vereadora eleita por Goiânia, Ava Santiago. Ava, muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1 e te desejo um sucesso no seu mandato. Muito obrigada e contem sempre com a vereadora, mas também com a socióloga. Obrigada.